Olá, turma. Venho trazer para vocês o conteúdo online sobre placa-mãe, painel traseiro. Antes que vocês assistam esse conteúdo, quero que vocês peguem um livro de vocês de hardware e leiam das páginas 25 a 28, ok? Então, primeiro faz a leitura no livro de vocês e logo em seguida vocês assistem esse vídeo explicando sobre placa-mãe, painel traseiro. Então vamos lá, vamos partir para o conteúdo. Quando pensamos em montar um computador, a primeira peça que nós devemos escolher é a placa-mãe. E aí você fala, por que, professor, devemos escolher a placa-mãe? Porque é ela que faz a interconexão de todas as peças. Na hora que você fala assim, professor, eu quero montar uma máquina game. Você quer montar uma máquina game? E você tem ideia de que quanto você quer colocar de memória, qual processador você vai utilizar, se você vai utilizar, quantos você está pensando em utilizar disco SATA, de qual velocidade, você está querendo, o que você quer colocar na sua máquina. Então, quem vai delimitar para vocês o poder de fogo que seu equipamento vai ter é sua placa-mãe. Ela vai dizer para você se você poderá utilizar processadores da Intel, processadores da AMD, se vocês poderão utilizar uma placa de vídeo ou duas placas de vídeo. Então, é o primeiro componente que vocês devem escolher. É a nossa placa-mãe, também conhecida como motherboard, né? Então, precisamos conhecer a placa-mãe da melhor forma possível. É um componente que é tão importante que o conteúdo será dividido em duas partes. Essa é a nossa parte 1, onde eu vou abordar a parte traseira. Chegando aos componentes traseiros, então vamos estudar o primeiro. Caraca, professor, o que é isso? É uma placa. Uma placa-mãe bem antiga, mas continua sendo a placa-mãe. Evoluiu muito. Então, o que chama a atenção aqui? Observe esse componente. Ele já vem embutido na placa. Todo componente que já vem na placa, nós chamamos de componente on-board. E todos os componentes que eu preciso comprar para adicionar à placa, nós chamamos de componente off-board. Então, antigamente, na placa-mãe, vinha apenas um conector, vinha só o conector do teclado. Esse conector ele era um pouco maior do que os tradicionais hoje, ele se chamava DIN. E isso leva uma pergunta na cabeça, né? E mouse? Você tem que adicionar uma placa. E aí, colocava a placa onde, professor? Colocava em um barramento. E som? Colocava em outro barramento. E vídeo? Colocava em outro barramento. Caraca, professor, então eu tinha que comprar várias placas e ligar na placa-mãe. Exatamente. Então você tinha vários componentes off-board. E aí, ao longo dos anos, a placa-mãe ela evoluiu e chegamos às placas-mães que nós temos hoje, onde boa parte dos componentes que antigamente você tinha que comprar, hoje eles vão embutidos, né? Então já vem inserido aonde? Já vem na placa, por isso on-board. Então o que já vem hoje na placa? Você hoje já tem componente VGA, tem placa-mãe que vem com componente DVI, assim como vem com portas USB 2.0 e 3.0, vem com porta RJ45, quando você liga o seu cabo de rede, você vem com jack de som. Então essa aqui é uma parte, essa é a parte traseira da placa-mãe. E claro, o que vai mudando de uma placa-mãe para placa-mãe? A quantidade de componentes on-board, o número de barramentos, o tipo de soquete, né? Você vê que aqui eu tenho uma ilustração, aqui eu tenho outra, e já tenho, por exemplo, componentes que eu não tenho nessa placa. Por exemplo, essa placa de baixo, eu tenho entrada PS2, essa não tem. Eu tenho USB, aqui também tem. Eu não tenho porta paralela nessa placa, aqui nós temos. Eu tenho porta serial. VGA tem uma placa e tem na outra. LAN, essa tem duas portas LANs. Aqui só tem apenas uma. E o jack, aqui possivelmente é um jack de 5.1. Aqui eu tenho um jack convencional. Professor, mas como é que eu enxergo a placa-mãe?
Isso aqui é a parte, isso é o gabinete. Quando você vai na parte traseira do gabinete, você consegue enxergar os componentes on-board da placa-mãe. Tá? Então aqui nós temos as numerações, onde eu vou explicar cada cada componente desse on-board. Tá? Então vamos lá. O primeiro componente que eu quero que vocês conheçam é o RJ45, ou também conhecido como LAN, placa de rede. E o que é que nós inserimos nesse componente, professor? O cabo de rede, o cabo de internet. Então é através dessa porta, né, através da porta LAN, que vocês conseguem ter acesso à internet. Toda a placa-mãe vem, professor? Toda a placa-mãe vem. E o que varia de um para o outro é a questão da velocidade, porque hoje você tem placa de rede do tipo Fast Ethernet, que é uma placa que trabalha 10/100, e você tem placas de rede, tá certo? Do tipo Gigabit, que trabalha 10/100/1000. Mas, em resumo, você faz acesso à internet através dessa porta. Talvez uma das portas que ficaram mais famosas nos últimos tempos foi a porta USB. Hoje você tem um padrão de velocidade 2.0, 3.0 e você completamente interliga tudo o que você quer nessas portas. Pendrive, HD externo, você tem hoje conversores de diversos tipos. Então é uma porta que ficou muito famosa. Os fabricantes, para diferenciar, eles normalmente colocam as portas de 3.0 na cor azul ou uma cor vermelho, e as cores e o padrão 2.0 de velocidade ele mantém uma cor padrão, né? Uma outra porta que também é muito conhecida de quem mexe com placa-mãe é a porta VGA, que é onde você interliga, tá certo, o cabo VGA que está ligado no seu monitor. Ah, então, professor, meu cabo do meu monitor eu ligo no VGA. Isso, você liga lá atrás no VGA da sua placa-mãe. Professor, e quem tem notebook? Tá? Ó, quem tem notebook, ele pode interligar o monitor no computador, no notebook dele. Ou seja, no seu próprio notebook. Agora, o que você tem que fazer? É necessário que você compre um conversor, tá? Onde você liga na sua entrada HDMI do seu notebook e ele sai uma VGA fêmea. Aí você consegue ligar seu notebook com um monitor. Então você trabalha com duas telas, ok? E aí existe outro tipo também de componente on-board, que é o DVI. Qual a diferença, professor? Ele tem uma qualidade de imagem, tá certo? Melhor do que a do VGA, o anterior. Esse rapaz aqui, ó. Ok? E da mesma forma, ele também tem um conversor. Se caso você tenha, tá certo? Uma placa de vídeo no seu micro, ou você tenha um notebook que, tá? Ele tem lá uma entrada, tá certo? HDMI, você pode conectar ele em HDMI e sair para o DVI. O único cuidado que você vai ter que ter é que existe no mercado, tá, vários tipos de formato de DVI. Então, na hora que você for comprar o cabo DVI, é importante que você preste bem atenção nessa entrada, na verdade, nessa saída de sinal do seu DVI. Outro componente on-board hoje muito utilizado é o HDMI, utilizado para fazer transmissão de imagem e áudio em alta definição. Então, você tem três portas, três componentes na placa-mãe que pode ser utilizado para imagem. Você tem o VGA, vamos dizer assim, imagem normal. Você tem o DVI, só transmite imagem, mas uma imagem melhor do que a do VGA, e o HDMI, que seria uma imagem em alta definição. Porém, esse componente ele envia imagem e áudio. Para isso, você precisa de um cabo do tipo HDMI. Outra porta também muito interessante que você encontra em placas-mães é o SPDIF,
que é um tipo de porta, essa daqui, que ela é diferente do HDMI, ela envia apenas, tá, áudio digital. Tá? É um áudio digital de alta qualidade. Você necessita de cabo do tipo óptico ou coaxial. E como é que funciona, professor? Funciona da seguinte forma: esse cabo, tá certo? Ele, vamos imaginar aqui o PC, né? Aqui o computador. Você liga, digamos que o seu computador a uma TV através do cabo HDMI, né? Para sair o som e a imagem lá de alta qualidade. Você quer reproduzir um exemplo, um filme. E o som do filme que você quer assistir, você quer ligar, por exemplo, em um aparelho Blu-ray, por exemplo, um receive, um home theater, e aí você tendo no seu PC a entrada SPDIF, você vai conseguir um som de qualidade digital. Uma porta que não é muito comum você encontrar em placas-mães é a iSATA. O que ele faz? Você consegue pegar um HD SATA, tá? Que normalmente você teria que abrir o computador e instalar, você pode transformar ele em um HD externo. Para isso você precisa de um cabo, onde por esse cabo ele passa a alimentação, tá? A alimentação e os dados, e você faz a ligação na porta SATA. Então você consegue utilizar o seu HD como, tá certo? Um HD externo. Então uma porta bem interessante. E bem superior em termos de velocidade à porta USB. Pra você ter ideia, ela trabalha 300 MB por segundo. Uma porta USB, 60 MB por segundo. Um outro componente também muito interessante é o jack, né? Que a gente chama de placa de som. A placa de som, você tem ela com 3 conectores, normalmente o rosa, o verde e o azul, né? Ou pode encontrar um jack, tá certo, de 5.1 ou até mesmo de 7.1. Normalmente como é que funciona aqui? O verde são utilizados para as caixas de som, né? O fone de ouvido. O azul, entrada de linha. O rosa, microfones, né? O laranja, tá certo? Ele é utilizado para caixa subwoofer ou central. A cinza, tá? Caixas laterais. Então aqui você tem um jack. Outra porta bem interessante é as portas PS2. Toda a placa-mãe vinha com as portas PS2, hoje já estão diminuindo, está vindo uma onde ela está dividido, metade na cor verde, metade na cor roxa. O verde normalmente nós interligamos o mouse PS2 e o teclado normalmente nós ligamos na porta PS2 de cor roxo. Eduardo, nós podemos ligar teclado e mouse na USB, pode sim, mas essa porta ainda continua vindo em algumas placas, não é uma regra, mas caso vocês encontrem já sabem o nome, né? E uma outra porta que essa vocês não vão encontrar tão facilmente é a porta serial. A porta serial, essa daqui, ó, você conecta equipamentos como mouses, scanners, impressoras, mas ela caiu em desuso ao longo do tempo. Você tem ideia, por exemplo, o mouse, ó. Você vê que a entrada dele aqui para você interligar na placa é serial, é uma serial fêmea. Esse mouse aqui, por exemplo, da ilustração, é um mouse que tinha bolinha nele. Não é esses mouses ópticos que você encontra hoje que você interliga na porta USB, né? E quando ele não tinha a placa, você comprava, tá certo? A placa off-board para você ligar o mouse. Isso aqui vocês vão ficar tranquilos, porque hoje vocês compram tudo USB. Uma outra porta também que vinha nas placas-mães era a porta paralela. Então, quando você encontra hoje uma placa que vem com porta paralela, você até estranha, porque tudo hoje é USB. Mas como era a porta paralela? Ela era na cor rosa, conforme você está ilustrando aqui, e você ligava nessa porta impressoras e scanners, né? Precisava do cabo, inclusive o nome do cabo era cabo paralelo, esse cabo que você está vendo na ilustração. Professor, e hoje eu tenho uma impressora, mas ela é USB. E isso, hoje tudo é USB, né, na verdade. Então, todos esses componentes que
vimos nesse conteúdo são componentes da parte traseira da placa. Qualquer um deles pode dar problema. E o que nós fazemos quando uma placa de som dá defeito, né? O jack dá defeito, ou o componente de rede dá defeito? Nós compramos as placas off-board. Exemplo de placas off-board, por exemplo, placa de rede, placa de som, placa USB, qualquer componente do board daquele, nós podemos comprar as placas off e inserir em um barramento da placa-mãe. E isso dá um pé para o nosso próximo conteúdo, que vem a ser os barramentos. Né? Então, trabalhamos no conteúdo de hoje a parte traseira, mas a placa-mãe não se resume a isso. Nós temos slots, nós temos os barramentos, nós temos chipsets, nós temos socket, nós temos conector de força, nós temos BIOS. Então, são componentes que nós iremos estudar no nosso próximo conteúdo, tá? E eu conto com vocês para estarem estudando, estarem observando tudo. E falar em estudar, nós temos uma lição para casa. Eu quero que vocês peguem o livro de vocês de hardware, abram na página 199, lá vai estar escrito exercício módulo 2, e eu quero que vocês respondam à mão as questões do exercício 1, que vai do 1 ao 13, e o exercício 2, que se encontra na mesma página, 199, questões do 1 ao 7. E aí o que vocês fazem? Vocês vão responder uma folha de caderno, de ofício, mas eu quero que vocês coloquem o nome de vocês, turma, horário, nome do professor, e envie, tá certo, para esse e-mail, com cópia para esse outro, no formato PDF. A escola vai estar enviando para mim uma cópia, para que eu possa fazer as correções e, consequentemente, esse trabalho valerá pontos para vocês e a escola vai também contar como presença, né, a participação de vocês relacionados à atividade. Conto com vocês para o nosso próximo conteúdo e valeu, turma, foi bom estar com vocês. Vocês são top.